Olá, meu nome é Rita Jorge, eu sou psiquiatra em São Paulo e sou condutora da página Bote Salva Vidas no Instagram. Uma das principais dúvidas que as pessoas têm é quando procurar um psiquiatra? Quando é necessário procurar um psiquiatra? Basicamente, quando você estiver num sofrimento psíquico, quando você tiver com algum problema de comportamento, de pensamento, que esteja atrapalhando você a levar a sua vida normal, entende? E aí, a gente tem os transtornos mentais mais comuns. Os mais comuns de todos são depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade fazem sozinhos 60% de todos os transtornos mentais. Começando pela depressão, o que eu gostaria de dizer é que o que a gente chama de depressão, na verdade, é um grande guarda-chuva onde a gente encaixa vários tipos de depressão. Muita gente acha que só é deprimido aquela pessoa que está largada no quarto, que não faz nada, que não consegue levantar. Só que isso é apenas um dos tipos de depressão. Tem vários tipos de depressão. Tem depressão agitada, onde a pessoa está deprimida, mas mesmo assim ela se mostra bastante agitada e ansiosa. Tem depressão funcional, que é das coisas assim que eu mais tento prestar atenção, porque é aquela pessoa que faz tudo. Aquela pessoa que se vira, que cuida da família, que cuida dela, que cuida do trabalho, tá dando conta de tudo, mas na verdade ela tá deprimida, ela tá com pensamentos ruins, ela tá com pensamentos de catástrofe. E aí, esse é um tipo de depressão bastante perigoso, né? E aí a gente tem outras depressões também. A gente tem depressão ansiosa, que é uma depressão que vem junto com sintomas de ansiedade muito fortes, e isso efetivamente é um enorme sofrimento. Tem depressão bipolar, que é uma depressão que se apresenta dentro de um quadro de bipolaridade, mas aí a gente vai falar quando a gente for falar do transtorno bipolar. E aí, essas basicamente são as depressões, mas o importante mesmo é que a gente compreenda que depressão não é uma coisa só, são várias coisas juntas e que elas precisam ser bem delimitadas em cada pessoa. Mas basicamente a pessoa tem um entristecimento, a pessoa tem pensamentos negativos, a pessoa começa a ter alterações de paladar, de sono, de alimentação, de conseguir fazer as coisas, e isso causa muito sofrimento e é levado à atenção do psiquiatra. Aí, o segundo grupo de doenças é o grupo dos transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos, eles agitam a nossa mente, eles aceleram o nosso pensamento, eles fazem a gente ficar preocupado demais com o futuro, preocupado demais por antecedência. Tem vários tipos de transtornos ansiosos. Um dos mais comuns é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa basicamente está direto, constante, ansiosa, preocupada com o futuro, sofrendo por antecedência, e é uma condição que muitas vezes passa batido até a pessoa ter uma crise de pânico. Que aí a crise de pânico, que é aquele evento da gente passar mal, da gente achar que a gente vai parar no hospital, que a gente vai morrer, que o peito aperta, que a garganta aperta, que o ar não entra, que a gente às vezes não sente os membros. Tudo isso dentro de uma crise de pânico, aí praticamente obriga a pessoa a procurar um tratamento, né? Porque basicamente a pessoa vai bater no hospital clínico, o hospital clínico vai revirar essa pessoa e não vai achar nada. Por quê? Porque é um transtorno mental. Mas quando chega no ponto de ter crises de pânico, com toda certeza é necessário procurar um psiquiatra. Porque essas crises de pânico, elas são um sinal de que a gente já está passando do limite, que a gente já está caindo na caixa do disjuntor do cérebro. E essas crises são horríveis, elas são horrorosas. Mas com o tratamento psiquiátrico, elas têm uma possibilidade gigante de cessar ou de melhorar expressivamente. Então é um dos quadros da psiquiatria que a gente tem muito poder medicamentoso para poder paralisar esse sintoma horrível da síndrome do pânico.
Dentro dos sintomas ansiosos, também a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é basicamente a cabeça da pessoa atormentando ela mesma o tempo todo. Porque obsessivo é de pensamentos obsessivos e compulsivo é das ações. A pessoa, ela tem pensamentos intrusivos que não param de vir, que é assim, tipo, recorrente na cabeça, de preocupações, ou de coisas que ela tem que fazer, ou de coisas que ela tem que arrumar, ou de coisas que ela tem que nomear e colocar na ordem certa. E aí, esses pensamentos, eles são tão horríveis que eles obrigam a pessoa a exercer as compulsões. As compulsões, quer dizer, os atos, são basicamente uma forma de tentar controlar a dor desse pensamento intrusivo. Então, é um jeito da pessoa se aliviar, mas na verdade, o transtorno ele está tomando conta, porque você está começando a agir de acordo com seus pensamentos intrusivos e isso não tem parada, isso não tem fim. Chega uma hora que a pessoa está usando horas e horas e horas do dia para cumprir esses rituais obsessivo-compulsivos. Então, é bem grave. Tem o transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático traz muita gente para o consultório. Quando acontece alguma coisa muito ruim, que deixa a pessoa na eminência do risco de vida. A sensação de que ela vai morrer ou a sensação de que ela está num perigo muito grande. E isso passa a fazer a pessoa ficar hiper mega assustada, hiper mega reativa, sempre vigiando as coisas que estão acontecendo, e aí ela começa a ter pesadelos, e aí ela começa a ter uma sensação de que ela não está bem no lugar, uma sensação um pouquinho parecida com a dissociação. A pessoa realmente ela vai entrando no estresse pós-traumático como se fosse um gigantesco pesadelo na vida dela. E isso também precisa de tratamento, né? Basicamente, esses são os transtornos ansiosos, mas tem outros. Depois eu falo para vocês. Outro motivo para buscar o tratamento psiquiátrico. Todas as vezes que tiver delírios e alucinações, que são quadros semelhantes à esquizofrenia, precisa ser levado ao psiquiatra com urgência, com a máxima urgência possível, porque isso é uma coisa razoavelmente grave. Então, o que são delírios? Delírio é basicamente a pessoa acredita de verdade, do fundo do coração dela, em uma coisa que não está dentro da nossa cultura, que não pode ser possível, ou ela acha que alguém famoso está apaixonado por ela, ou alguém está perseguindo, ou que ela é muito importante, ou que ela deteve um poder especial. Tudo isso são delírios. As alucinações são quando a gente escuta, principalmente alucinações auditivas, são mais comuns. A gente escuta a voz como se fosse de fora. Não é uma vozinha na cabeça, não é a gente pensando com a gente mesmo, não é a voz da nossa consciência, é uma voz de fora, uma voz que perturba, uma voz que muitas vezes pode mandar você fazer coisas absurdas. Então, sempre que tem delírios e alucinações, precisa que o psiquiatra urgentemente. Um outro transtorno muito comum é o transtorno bipolar. Só para vocês terem uma ideia, gente, o transtorno bipolar, em média, ele leva 10 anos para ser diagnosticado. 10 anos. Por quê? Porque ele muitas vezes não se apresenta com o quadro mais clássico possível. O quadro mais clássico possível é a gente ter períodos de semanas onde a gente está muito deprimido e depois a gente ter períodos onde a gente entra em mania. Mania não é mania de colocar as coisas em ordem, mania de usar um sabonete X. Mania é uma aceleração dos processos psíquicos. Mania é quando a pessoa fica muito extremamente eufórica. E aí ela sai do padrão de quem ela é. Por quê? Ela fica diferente na sua essência. Ela começa a gastar demais, começa a sair demais, às vezes começa a ficar com pessoas que ela não ficaria. Tem um comportamento assim muito agitado, muito eufórico, uma felicidade excessiva ou uma agitação excessiva. Como muitas vezes essa mania se apresenta na forma de hipomania, que é uma mania que não é tão grave, mas se a gente pesquisar direitinho, a gente vai ver que a pessoa tem períodos onde ela sai do normal e começa a agir de forma intempestiva,
eufórica, muito expandida, né? Se a gente pesquisar direitinho, a gente consegue ver. Só que o problema é que isso tudo é muito disfarçado e muitas vezes passa por 1, 2, 3, 4, 5 médicos e não fecha o diagnóstico de transtorno bipolar. E aí, se a gente tratar a depressão sem ser com essa mentalidade da gente estar tratando um bipolar, a gente pode piorar o quadro da pessoa. Quer dizer, tratar bipolaridade, depressão bipolar, sem saber que ela é depressão bipolar, a gente pode até causar um prejuízo para a pessoa, né? Outra coisa, transtornos de insônia. Assim, é praticamente assim uma frequente as pessoas dormirem mal. Mas quando as pessoas dormem mal o suficiente para as coisas começarem a atrapalhar o dia, ou a pessoa ter sofrimento, ou a pessoa ter um sono muito picado, assim, todas essas coisas atrapalham demais a vida. E aí a insônia é um dos motivos pelos quais a gente vai procurar sim o psiquiatra. Também o uso de transtornos de substâncias. Álcool, maconha, cocaína, todas essas drogas aí, qualquer droga, se o uso passa a ser problemático, é da função do psiquiatra de tratar também as dependências químicas. E, por último, mas não menos importante, e não menos importante mesmo, estão os transtornos do neurodesenvolvimento. Né? Os transtornos do neurodesenvolvimento são basicamente o transtorno de espectro autista e o TDAH, que são transtornos que a pessoa nasce com eles. Do neurodesenvolvimento, para deixar bem delimitado que a pessoa não pegou essa doença, ela não adquiriu isso ao longo da vida. Ela realmente nasceu com o jeito de pensar errado, com o cérebro diferente. Errado não, vou tirar essa palavra, diferente da média das pessoas. E aí, isso acaba gerando padrões de comportamento dolorosos, padrões de comportamento onde a pessoa sofre. No TEA, o autismo, basicamente a gente tem uma dificuldade extrema na comunicação. A pessoa pode ter várias características, hiperfoco, hipersensibilidade ou hipossensibilidade neurológica, pode ter algumas disfunções de fala, de escrita, tem muitos sintomas, mas a gente tem que se concentrar de que, assim, para ser autismo, a pessoa precisa ter um déficit, precisa ter alguma coisa que atrapalhe a vida de verdade, no geral, a questão da comunicação com os outros, e um negócio chamado alexithymia, que eu acho um negócio muito duro e que a gente pode melhorar, pode tratar, porque a pessoa não ressoa os sentimentos com os outros. Ela não consegue perceber bem as pistas, ela não consegue perceber bem o que a outra pessoa está passando por baixo das sublinhas, e isso atrapalha demais, porque imagina você não conseguir perceber direito ou não conseguir se expressar direito dentro dos seus pensamentos e sentimentos. E aí, o outro transtorno neurocognitivo é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é basicamente a pessoa desde criança. Então, tem que prestar atenção nisso, gente. Só tem TDAH se for desde criança. A criança já tem que ter ou uma hiperatividade, ou uma perda da atenção muito rapidamente, um déficit escolar, ou um déficit de comportamento, porque muitas vezes essas crianças são extremamente impulsivas e acabam se metendo em confusões aí, não porque elas querem, mas por causa dos sintomas da doença. E aí também tem o transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade, que é mais difícil ainda de diagnosticar. Que imagina, um TDAH sem hiperatividade. E muitas vezes a gente faz o diagnóstico através da hiperatividade, porque a pessoa é aquela criança que parece um bicho de carpinteiro. Então, tem o TDAH, que também é da psiquiatria, e eu já ia esquecendo, tem os transtornos neurocognitivos, que basicamente são as demências, né? As demências
são uma perda da capacidade cognitiva, da capacidade de estar num lugar, da capacidade de se comunicar com as outras pessoas. Geralmente acontece dos 65 anos para frente, mas tem alguns casos que eles podem aparecer mais jovens, mas na verdade quanto mais velho a gente tá, mais risco a gente tem de ter um transtorno neurocognitivo, que é tipo um Alzheimer, né? Também é o psiquiatra. E aí, basicamente é isso, porque que a gente procura um psiquiatra. Vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem, dou um tchau para vocês e até o próximo vídeo.